aluno do primeiro ano, vamos para a nossa 10ª aula de matemática, assunto função polinomial do primeiro grau. O que é função do primeiro grau? Uma função do primeiro grau é aquela cuja lei de formação pode ser escrita da seguinte forma: y igual a x mais b, na qual a e b pertencem ao conjunto dos números reais, e a é diferente de zero. Esse tipo de função também é chamada de função afim. É importante relembrar os principais conceitos a respeito das funções em geral, para compreender bem as funções do primeiro grau. O que é uma função? A função é uma regra matemática que relaciona cada elemento x de um conjunto A a um único elemento y de um conjunto B. Os conjuntos A e B são conhecidos, respectivamente, como domínio e contradomínio. Já x e y são conhecidos, respectivamente, como variável independente e variável dependente, pois o valor de y sempre dependerá do valor de x. Assim, as funções do primeiro grau são regras que relacionam cada elemento de um conjunto a um único elemento do outro, cuja variável independente é uma potência de expoente 1. O grau de uma função sempre é dado pelo maior expoente da variável independente, e no caso das funções do primeiro grau, o maior expoente é 1. Está aí o mapa mental da função do segundo grau, tá ok? Analise o gráfico aí, isso é para resumir a função polinomial do primeiro grau. Exemplo de função do primeiro grau. Os exemplos a seguir são de funções do primeiro grau. Isso significa que elas podem ser escritas na fórmula y igual a x mais b, ou já estão nessa fórmula. Letra A, y igual a 2x mais 9. Essa é uma função afim, ou do primeiro grau, em que A igual a 2 e B igual a 9. Letra B, y igual a menos x menos 7. Embora o sinal de menos 7 não seja positivo, essa também é uma função do primeiro grau, com A igual a menos 1 e B igual a menos 7. Para que não haja dúvida, basta escrevê-la y igual, abre parênteses, menos 1, fecha parênteses, x, mais, abre parênteses, menos 7, fecha parênteses. Letra C, f de x igual a 0,2x. Esta é uma função afim, ou do primeiro grau, na qual A igual a 0,2 e B igual a 0. Observe que f de x é outra notação para y, mas ambos representam a mesma coisa. Exemplo de funções que não são do primeiro grau. Para que não fique dúvida, observe agora alguns exemplos de funções que não são do primeiro grau. Letra A, y igual a 2x ao quadrado. Essa função não é do primeiro grau, porque a variável independente possui grau 2. Nesse caso, ela é uma função do segundo grau. Letra B, y igual a 1 sobre x. Essa função não é do primeiro grau, porque y igual a 1 sobre x também pode ser escrito como y é igual a x elevado a menos 1. Esse menos 1 não é expoente correto para as funções do primeiro grau. Gráfico da função do primeiro grau. Toda função do primeiro grau pode ser representada geometricamente por uma reta. Para construí-la, basta encontrar dois pares ordenados de pontos que pertencem à mesma reta, colocá-los no plano cartesiano e traçar a reta que passa por eles, tomando a função y igual a x menos 3 como exemplo. O passo a passo da construção do gráfico de uma função do primeiro grau deve ser o seguinte. Primeiro, encontrar os pares ordenados. Para encontrá-lo, basta escolher dois valores quaisquer para a variável independente e descobrir os seus correspondentes por meio da função. Para isso, escolhemos x igual a 1 e x igual a 2 e construímos a tabela a seguir. Quando x for igual a 1, y é igual a 1 menos 3, que é igual a menos 2. X igual a 2, y é igual a 2 menos 3, y é igual a menos 1. Então, para ordenados x e y, x é 1, y menos 2.
x é 2 e y é menos 1. Segundo, colocar os parâmetros ordenados no plano cartesiano e traçar a reta que os contém. Está aí o gráfico, tá ok? É uma reta crescente que corta o primeiro, terceiro e quarto quadrante. É no sentido anti-horário, tá? Obrigado, até a próxima aula.